Olá, meus anjinhos! Vamos para mais uma aulinha de português. Hoje vamos trabalhar a nossa gramática. Tia, qual o assunto da gramática? Verbos de enunciação. Tia, o que é verbos de enunciação? Como o nome já diz, enunciação, enunciado. Ah, tia, então eu já sei. Verbo de enunciação são aqueles verbos que introduz a fala do personagem, o anunciado, né? A fala de um personagem a um texto, não é? Como, por exemplo, quando eu tenho aqui, digamos, verbo de enunciação, né? Eu digo assim, ó, digamos que eu sou o narrador, né? Aí a tia tá falando assim, ó, João veio e pediu. Verbo de enunciação, pediu. Aliás, se vai a introdução da fala desse personagem João. 2 pontinhos após o verbo de enunciação. Travessão. Ensine-me a tarefa. Tá? Então, é um verbo de enunciação. Esse verbo foi utilizado para introduzir a fala do personagem. Tia, quais são esses verbos de enunciação? Aqui a tia colocou o exemplo de alguns dos verbos de enunciação, tá? Mas não são só esses, são vários, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha, ó. Falar, tá? Perguntar, afirmar, responder, indagar, replicar, argumentar, pedir, implorar, comentar. Ô tia, então esses verbos de enunciação, eles vão estar desse jeito, né? Implorar, não. Aqui é o verbo, tá? Então ele pode estar flexionado. E o menino implorou: mãe, leve-me com você. Então aí eu tenho um outro exemplo. E o menino implorou, aí seria o narrador quem está falando. Implorou. Está aqui o verbo implorar, tá? Implorou. É o verbo de enunciação, onde eu vou introduzir a fala do menino. 2 pontos, travessão. Mãe, leve-me com você. Então, esses os verbos de enunciação. São os verbos utilizados antes da fala do personagem. Os verbos utilizados para indicar a fala do personagem, né? E a professora perguntou, lá se vem a fala da professora, quem fez a minha tarefa? Ok, então esses são os verbos de enunciação. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um texto pequeno na qual nós vamos perceber os verbos de enunciação. Bora lá. Durante o jantar, mamãe perguntou: adivinha o que teremos de sobremesa? Todos responderam: com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Então a tia colocou aí, né, um texto gigantesco. E nele é possível ver: durante o jantar, mamãe perguntou. Será que está falando isso? Hein? A tia não é a mamãe. É um narrador, é alguém que está fora da história. Então aqui eu tenho a fala do narrador. Durante o jantar, mamãe perguntou. O que foi que a mamãe perguntou? Adivinha o que teremos para a sobremesa? Cadê o verbo que está indicando, que está introduzindo a fala da mamãe? Achei, tia. Perguntou. Então, perguntou é um verbo de enunciação. Aqui, ó. Perguntar. Acabei de encontrar, tá vendo? Durante o jantar, a mamãe perguntou: adivinha o que temos de sobremesa? Todos responderam. Aqui outra fala do personagem, do narrador. Todos responderam. O que foi que todos responderam? Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Quando tem aqui a fala do narrador, que vai indicar a fala dos personagens, esses personagens todos, qual foi o verbo de enunciação que ele utilizou? Responderam, que está bem aqui no verbo responder, tá vendo? Acabei de identificar os meus verbos de enunciação nesse texto. Narrador, né? Narrador, durante o jantar, mamãe perguntou:
Lá se vê o primeiro personagem, a fala da mamãe, utilizou o verbo de enunciação perguntou para introduzir a fala da mamãe, perguntou, 2 pontos, travessão que indica a fala do personagem, está aqui a fala do personagem, depois o narrador entra novamente, todos responderam, aqui está a fala dos personagens todos, só que aqui eu consigo identificar o verbo de enunciação, tá? Onde está antes da fala dos personagens, né? Então, ele foi utilizado para introduzir a fala dos personagens. Responderam, ok? Alguma dúvida em relação aos verbos de enunciação, tá? Pode perguntar pra tia.